Como segurar o braço do paciente no momento da contenção? Qual é a melhor forma? Braço esticado ou braço dobrado? Por cima do braço, por baixo do braço? Olá, sou Marcos Tavares, autor do método Health Security, contenção física terapêutica de pacientes em crise e proteção. Hoje vamos falar sobre como segurar o braço do paciente no momento da contenção. É importante lembrar alguns fatores desde quando nos aproximamos do paciente, um exato momento de quem vai abordar primeiro, posição de costas, posição de braços, posição de pernas. Bem, algum desses assuntos eu falei em vídeos anteriores, hoje irei focar na forma como iremos segurar o braço do paciente. Dentro do protocolo tradicional, é visto a forma segurando por cima do braço do paciente, segurando no punho e por cima do braço. Bem, no nosso método, nós modificamos esta abordagem para um fator muito simples. O paciente pode puxar o braço e se desvencilhar dessa abordagem. Porém, irei abordar hoje caso o paciente venha fletir, venha flexionar o cotovelo no momento dessa abordagem. Então, lembra que a contenção de paciente não é uma técnica para fazer o paciente sentir dor, sentir desconforto, não é esse o intuito. O objetivo principal é restringir movimentos. Quando vamos segurar o braço do paciente, o objetivo é restringir a movimentação deste paciente sem ofertar ou diminuir ao máximo qualquer desconforto a esse paciente. Frente a isso, com o objetivo de restringir o movimento deste paciente, nós trabalhamos a forma de segurar por baixo do paciente, rente ao tronco, bem colado ao tronco do paciente, e trazer esse braço firmemente colado no corpo de quem vai realizar a contenção. Qual é o objetivo disso? Quando eu trago o braço do paciente firmemente próximo ao meu tronco, quando ele tenta mexer o braço, ele tem que movimentar a minha massa corporal. Frente a isso, eu utilizo de menos força para segurar o braço do paciente e faz com que ele se canse mais rápido. Claro, ele vai se debater menos no momento da contenção. No início, ele vai se debater um pouco mais, mas à medida do tempo, ele vai se cansar e vai se debater menos. No momento que eu busco segurar o braço do paciente e, através somente da minha força física, querer dominá-lo, eu vou utilizar muito mais força para fazer isso. Frente a isso, eu busco usar o meu peso corporal, indiferente à constituição física da pessoa, todos conseguem fazer. Eu irei utilizar a minha massa corporal para que esse paciente, eu estabilize mais eles, restringe a movimentação e estabilize mais a contenção. Vale lembrar que o objetivo são, dentro do protocolo, 5 pessoas para conter uma. Também reforço a ideia que esta não é a realidade de todas as organizações. Então nós temos que manter uma mente bem aberta frente a diversos cenários. Quando eu vou conversar com determinados grupos de profissionais, eles começam a relatar porque essa não é a nossa realidade, porque não é assim que se acontecem as coisas. Pois bem, humildemente, eu falo não como um especialista, um médico, psiquiatra, não como um psicólogo especializado, porém, vale ressaltar que são inúmeras situações, inúmeros transtornos. Como, por exemplo, dentro de uma simples agitação psicomotora, a qual o paciente, às vezes, entende o que eu estou falando. Numa crise, ele compreende. Já, por exemplo, quando vou realizar uma contenção na qual esse paciente está em surto, ou que ele não se comunica verbalmente, como eu me comunico, às vezes eu vou conversar com ele e ele não está entendendo. E aí a contenção é diferenciada, porque eu tento fazer um manejo verbal e não consigo ter sucesso neste manejo verbal. Então, frente a isso, nesse pequeno exemplo, eu mostro que às vezes a forma não é igual para todos, os transtornos não são iguais, os ambientes não são iguais. Então eu tenho que ter uma mente aberta, que por mais que a gente venha pré-definir quem vai segurar cada parte do corpo deste paciente dentro do grupo de 5, às vezes, ao paciente se movimentar, mudou estrategicamente tudo aquilo que o grupo tinha planejado. Por isso que nos nossos treinamentos, buscamos que todas as pessoas que façam o curso, elas vivenciem todos os papéis. Porque o paciente
movimentou, que ele vai se movimentar, ele moveu de lugar, mudou de posição, quem é no tronco pode ir para o braço, quem vai do braço pode ir para a perna, mudar totalmente, mudar o cenário da contenção. Frente a essas possibilidades, nós precisamos estar preparados. Então, voltando à questão do braço, eu preciso segurar esse braço firmemente ao meu corpo, quanto mais colado, melhor. E um dos fatores que eu preciso estar evitando nessa contenção é que eu deixo o braço da pessoa possibilitado que ele venha fazer flexão. Este movimento é muito forte. Então, se você vai conter o braço da pessoa dessa forma aqui, uma pessoa bem forte vai ter facilidade para fazer isso aqui. Eu busco trabalhar um movimento natural da cinesiologia humana, da biomecânica, que é uma supinação. Então eu busco segurar o braço da pessoa de forma supinada e não pronada. A forma pronada facilita a flexão de cotovelo. Então eu vou trabalhar, quando vou conter o paciente, de trabalhar a supinação dos braços na hora da contenção. Seguro firmemente o braço da pessoa no meu corpo, tá? E a mão da extremidade, busco trabalhar essa leve supinação para dificultar a movimentação. Vale lembrar que o objetivo do nosso método é restringir movimentos e não fazer chaves em articulações. Como detendo um conhecimento também de mobilizações para a área de segurança, eu sei muito bem diferenciar uma chave articular de uma restrição de movimento. Então, muitas pessoas, às vezes, quando vão trabalhar, ensinar técnicas, buscam aplicar técnicas e chaves que vão gerar dores e desconfortos. Só para tirar um pouco de dúvida, por que não se deve fazer chaves nas articulações? Primeiro, o paciente está em crise. Nem sempre, quando ele está berrando, é por causa de uma dor. Às vezes ele está incomodado com aquela situação. Ele está incomodado com você estar segurando e ele pode estar berrando. Então, quando você está fazendo uma chave articular, seja ombro, cotovelo ou punho, ele pode estar berrando e você não tem como saber se ele está berrando por dor ou se ele está berrando por estar incomodado. Um outro ponto também é a questão se duas pessoas ou três estiverem fazendo chaves articulares. Você não sabe se tem que aliviar nesse braço ou no outro, se ele está reclamando por dor aqui ou dor ali. Então é proibido, não é indicado, não ajuda o paciente e o risco é muito grande de realizar chaves. Então, a gente deixa esse assunto de lado. Buscamos trabalhar a restrição de movimentos. É difícil, quanto menos pessoas, mais difícil é. É possível com menos pessoas no protocolo de 5? É possível. Mas mostro também a dificuldade quando a gente começa a diminuir o número de pessoas para realizar essa contenção. Voltamos lá a segurar o braço. Trabalho a posição supinada, trago perto do corpo. Um dos pontos positivos para eu pegar debaixo do braço é que quando os dois lados pegaram, se o paciente se jogar no chão, querer sentar, isso não vai acontecer, porque essas duas pessoas que estão segurando por baixo do braço desse paciente estabilizam ele. Então, evita lesões e dois, você tem um controle, uma restrição maior da movimentação. Não estou falando aqui da posição das costas, que teria mais a posição do tronco no protocolo de 5. Estamos entrando nos fatores dos braços, estou enfatizando hoje qual é a melhor forma de segurar o braço? E se há uma mudança nessa forma como eu estou segurando e se tem como eu me adaptar a isso? Buscamos, lembrando os pontos. Quando eu seguro o braço, trabalho embaixo do braço do paciente, na região de axila. Busco trabalhar a questão supinada, faço uma leve supinação do braço para evitar flexionar o cotovelo e trazer o braço numa posição mais baixa. Vocês estão vendo no vídeo acima que, às vezes, por uma forma inconsciente, quem está estabilizando o braço, sem querer, eleva o braço do paciente. Isso não é muito indicado, porque possibilita com que o paciente bata com o braço no seu rosto. É difícil segurar aqui. Quando eu seguro aqui embaixo, eu consigo travar o meu braço no lado do meu corpo e eu tenho mais força para estabilizar o braço do paciente, restringindo o movimento dele. Com o braço aqui em cima, dependendo da altura de quem está segurando, e mesmo assim é mais difícil segurar. Então o braço do paciente deve estar numa diagonal do seu corpo, segurando aqui embaixo. Evite segurar aqui em cima. Todas estas dicas que eu estou te dando é anos de estudo, são mais de 10 anos, 12 anos que eu trabalho com um curso de orientação à contenção de pacientes em crise. É um refinamento técnico de muito tempo. Muitas coisas que eu ensinava
dentro de uma abordagem lá atrás, foi ressignificando, minimizar os impactos, as dores, os desconfortos, aquilo nós estamos fazendo errado, precisamos trabalhar isso. Dificuldades que pessoas vieram passando, o paciente fazia isso, o paciente veio morder, o paciente veio dar uma cabeçada, o paciente veio cuspir, e aí a gente começa a refletir, um refinamento. Dentro da cultura japonesa a gente fala Kaizen. Kaizen quer dizer melhoria contínua, constantemente, né? Nunca está contente com aquilo que está. Será que dá para fazer melhor? E sempre busco refinar esses movimentos, refinar a abordagem, refinar a técnica, trabalhar a estratégia, o trabalho de grupo, desenvolver habilidades. Todos esses fatores fazem com que a abordagem seja rápida. Essa abordagem minimize riscos para o paciente e para a equipe também de contenção. Fatores como a flexão do cotovelo, ou quando a pessoa que está segurando o braço, ela não presta atenção, ou no momento de euforia, no momento de estresse da contenção, o braço que está embaixo da axila do paciente, ele vem um pouco mais para a extremidade. Quando o seu braço vem um pouco mais para a extremidade, e se chegar embaixo do cotovelo, tome cuidado. Você pode estar fazendo uma chave de cotovelo e nem estar prestando atenção. Lembrando que uma mão estou segurando na região de punho, né? Nessa região aqui, punho e mão, nessa região de punho e mão, e o outro braço embaixo da axila do paciente. Evite, esteja atento, cuidado para não trazer esse braço numa região de cotovelo do paciente. Você pode lesionar uma articulação deste paciente. Que muitas vezes esse paciente é muito forte, ou você não conseguiu segurar o braço de forma supinada, que o paciente fletiu. E agora, será que a contenção não funciona mais? Será que eu não vou conseguir segurar o paciente? Não se preocupe, a gente consegue resolver isso facilmente. Quando o paciente fletir o cotovelo, né, dobrando esse braço, trazendo ele para cima, porque ele quer fugir, ele quer sair daquela situação de desconforto, que ele está nessa posição, quando ele for flexionar o cotovelo, o seu braço que está por baixo da axila, a hora que ele dobrou o braço, essa mão que está de mão fechada, embaixo da axila dele, depois eu vou falar o porquê que essa mão está fechada, essa mão que está fechada, quando ele fletir o cotovelo, ela vai lá e segura no punho dele. E aí eu vou estar segurando com as duas mãos, puxando o braço da pessoa aqui, meu braço por baixo da axila e segurando pelo punho o braço do paciente. Tranquilamente conseguimos conduzir o paciente de um ponto A ao ponto B, conseguimos restringir o movimento do braço dele, né, seja de um lado ou dos dois lados, e o paciente não vai ter nenhuma chave articular, não vai gerar desconforto, e sim restrição de movimento. Então, se o paciente, no momento da contenção, começar a se debater e fletir o cotovelo, se adapta rapidamente. Busque a mão que está segurando o punho dele, né, traz para cá, e essa que está com a mão fechada, já aproveita e segura. A gente resolve o problema. Por que eu falei que esta mão precisa estar fechada? Evitar que o paciente morda, ou que ele segure nos seus dedos. Então, evitar qualquer situação desagradável para quem vai conter. Então, uma mão segura a mão do paciente, punho em mão, e essa com uma mão fechada segura aqui, embaixo da axila. Estabiliza o corpo dele, estabiliza o braço desse paciente, em posição supinada. Um outro ponto que a gente precisa refletir, que falamos, é sobre o braço alto. Então, quando eu seguro, não vou deixar esse braço alto, vou deixar um braço que ele fique na diagonal do paciente. Seguro entre a mão e o punho de forma supinada, o outro braço embaixo da axila. Seguro firmemente com o meu corpo, uso a minha massa corporal para dificultar a movimentação dessa pessoa, né? Então, se eu tenho uma pessoa em cada lado, ele tem que movimentar duas massas corporais. Tem a posição do tronco e posição das pernas. No vídeo passado falei sobre a posição das pernas, os detalhes, estou falando sobre a posição do braço. Tem mais variações do braço? Existem variações, nós estamos trabalhando a variação em pé, existe a variação quando está no solo. Então entende que quando a gente vai estudar a contenção, não é simplesmente uma foto que está no livro, na qual ensina uma pessoa no tronco, uma no braço, outra no braço, uma na perna, outra na perna. Ok, aprendi a contenção. Você não deixou de conhecer o protocolo, mas isso não quer dizer que você tenha a habilidade prática frente a uma situação real na qual o paciente vai se debater, vai se movimentar, que você vai conseguir ter sucesso na hora da contenção. É por isso que muitas pessoas têm medo da contenção física. Por quê? Desconhece, por não ter habilidade, não ter uma equipe para trabalhar,
e não saber uma estratégia de abordagem. Então, venha fazer esse curso conosco, temos muito conhecimento para passar, detalhes do dia a dia de muitas pessoas que já passaram, e ao contato com essas pessoas fomos aprimorando essas técnicas, e essas técnicas vão fazer a diferença na sua abordagem. Entendam, todas as pessoas que estão assistindo esse material, que a contenção ela é muito variada, muito variada. A contenção física é a mesma, diferente da contenção mecânica e a contenção química. Mas, por ter muitas variáveis no momento da contenção, já falei isso e falo em todos os vídeos, o tamanho do paciente, o ambiente, se tem pouca iluminação, baixa iluminação, se esse paciente pode ofertar um risco, se é um ambiente controlado ou não controlado. Então, existem várias variáveis que precisam ser levadas em conta no momento da contenção. Até mesmo cuidados médicos que esse paciente já está tendo. Você pensa numa situação de colostomia na qual esse paciente tem uma bolsa. Se eu não tiver informações deste paciente, o máximo possível, eu posso estar gerando uma piora na saúde desse paciente, não somente psicológica, como também física. Então, a contenção de pacientes é algo sério. Realmente precisamos estudar, precisamos entender diversos fatores, mas digo para vocês, é possível de ser feito por qualquer tipo de pessoas, estudando um método embasado, entendendo de todos esses fatores que envolvem estratégia, técnicas, habilidades, né? E você vai fazer isso sem medo, ok? Então, acredito que esse vídeo veio trazer um valor, vai agregar no conhecimento do seu dia a dia. Estou aberto para tirar dúvidas. Se alguém quiser perguntar algo, escreva aqui embaixo. Não esqueça de clicar aqui, né? Inscreva-se, clica no sininho para você receber esses materiais, compartilhe esses materiais. Essas informações podem te ajudar e ajudar muitos colegas que têm dificuldade na hora da contenção. Estamos abertos para desenvolver projetos para levar este curso na sua cidade. Entre em contato comigo, eu faço um projeto, envio para você e você vai poder levar esses conhecimentos na sua cidade. Você já imaginou estudar isso com os seus amigos? Você já imaginou aprender uma técnica, tirar as dúvidas da sua realidade? Porque quando a gente faz um curso com mais pessoas, são várias realidades, mas estudar especificamente. Entre em contato comigo, terei um enorme prazer em fazer um projeto para que a gente desenvolva este curso na sua região, com os amigos seus, da sua organização, ou os profissionais que trabalham na sua cidade, SAMU, bombeiro, clínicas, hospitais, e aí entender que nós estamos realmente sendo missionários do bem, né? Que nós estamos levando o bem, ajudando aquele que perdeu a sua saúde mental. Precisamos ajudar aqueles que precisam. Um grande abraço, fique com Deus e até logo. Tchau, tchau.